Olá, meu nome é Catiúcia, eu tenho 17 anos, sou de Aracaju, Sergipe. Bom, eu tenho esse sonho de ser modelo desde quando sou criança, começou mais ou menos com 5 ou 6 anos de idade, e eu participei de vários workshops que acabaram não dando certo no final, e isso nunca saiu da minha cabeça. Era um sonho muito presente, mas que a maioria dos vizinhos, até mesmo família, sempre falava que não ia acontecer, que isso não acontecia aqui, que não era uma realidade presente, tipo, não na minha vida. Isso era uma coisa que me deixava um pouco desmotivada, mas não o suficiente para me fazer desistir. Quando eu completei 15 anos, isso veio à tona muito mais forte. Eu queria muito ser modelo. E eu pensei, como eu ia conseguir fazer isso? Eu tinha que fazer algo diferente, não dava só para ficar indo para workshops. Então eu pensei, bom, vou me profissionalizar. E eu não sabia de jeito nenhum que tinha escolas profissionalizantes de modelo aqui em Aracaju. Mas eu fui procurando, nem que fosse na Bahia, que era o mais próximo, eu iria. Mas eu acabei encontrando, eu fiz um curso de modelo com a Yolanda Barreto, onde eu aprendi o que era ser modelo. Começou a sair da minha cabeça que não era só desfilar e tirar foto, como está na cabeça da maioria das pessoas. Eu comecei a mudar minha alimentação, porque eu sabia que era importante, a cuidar da pele, do corpo. Sabia que precisava estudar inglês, então eu comecei a estudar, ter autoestima, ter autoconhecimento, disciplina, ter foco. Tudo que eu aprendi foi uma base muito importante e me ajudou muito a conseguir concluir as outras etapas, tanto da minha carreira quanto da minha vida pessoal. Bom, sobre a Yolanda Barreto, no início, logo quando eu cheguei, eu fiquei um pouco assustadinha, eu pensei, ela é brava, mas a cada aula que eu vinha, todos, sem nenhuma falta, né? Ela foi me ensinando como ela era corajosa, sabe? Uma coisa que me chamou muita atenção é que ela tinha um sonho, que ela ia atrás e ela superava as dificuldades. E isso me deixou muito confiante, sabe? Eu olhava para ela como um exemplo de pessoa. Eu olhava e pensava, eu posso ter essa força e ir atrás dos meus sonhos também. Uma coisa que eu gosto muito de lembrar, acho que eu já disse ela algumas vezes, é que ela me ajudou muito a encontrar minha luz. Quando eu cheguei aqui eu era muito tímida, não gostava de falar para a câmera, eu não falava muito. E eu tinha esse medo de não conseguir fazer as minhas coisas, sabe? Eu sempre pensava, não consigo, não vai acontecer, porque isso foi colocado na minha cabeça desde criança. E desde quando eu comecei a fazer as aulas, sempre quando ela me ensinava alguma coisa, que ela parava para conversar com a gente, ela sempre deixou isso claro, de que a gente podia, sim, levantar da cadeira e fazer as coisas acontecerem. E ela nos ensinou uma técnica muito legal, que é o TBC, tirar a bunda da cadeira, e que todo mundo deveria colocar em prática diariamente. Olha, o curso demorou um tempinho, e uma das coisas que eu mais ouvia era que era muito incerto e que era para eu deixar isso para lá e começar a fazer algo que eu soubesse no que ia dar no final. Eu estava terminando o ensino médio, então todo mundo estava me cobrando faculdade, Enem, o que você quer fazer. E no final eu não me via fazendo faculdade naquele momento, eu queria ir atrás do meu sonho, eu queria cuidar da minha carreira. Os vizinhos, desde tráfico de pessoas até escravidão, chegaram para falar para minha mãe, o que deixava ela um pouco assustada, mas desde o início ela sempre me apoiou, sempre ficou do meu lado e sempre me incentivou a ir atrás dos meus sonhos e fazer o que eu queria e o que eu achava certo. Bom, dificuldades eu tive algumas no meio desse processo, né? Mas a maior dificuldade foi assim que eu comecei, porque quando a gente chegou para conhecer o curso e tudo mais, só o meu padrasto trabalhava na época, minha mãe estava sem emprego, eu também não trabalhava, estava terminando o ensino médio, e a gente ficou meio preocupada em como a gente faria isso. Eu e minha mãe sentamos para conversar e ela falou que se era uma coisa que eu queria realmente, eu teria que ir atrás, que esse esforço teria que vir primeiro de mim. Então a gente ficou pensando em formas de conseguir um trabalho ou fazer algo que rendesse dinheiro para que eu pudesse fazer o curso. Então, eu e ela nos juntamos e a gente foi vender verdura na feira, a gente começou a vender em casa, vender lanche também, tirar xerox, impressões. A gente foi juntando, a gente fazia o que fosse possível e necessário. E se eu não tivesse feito isso tudo, eu não teria começado a fazer o curso, e se eu tivesse desistido, eu também não teria passado pelas outras dificuldades que vieram na frente. E eu sou muito grata a ela por ter me feito fazer isso tudo, tipo, de ter me ajudado. E eu me sinto muito feliz porque só eu sei o quanto foi difícil e o quanto foi árduo esse processo de fazer o curso e passar pelas outras dificuldades, até mesmo chegar a viajar e conversar com pessoas em outro idioma, estar em outro lugar que eu nunca tinha conhecido antes.
Então, eu faria isso tudo de novo se fosse preciso, quantas vezes fossem necessárias. Hoje em dia, a minha família ela continua com o mesmo pensamento. Minha mãe, meus irmãos, meu padrasto sempre me apoiaram. Agora que eu estou fazendo um tratamento de pele, eles me ajudam, sabe, a continuar focada e me cuidar todos os dias. As outras pessoas acabam me vendo como um exemplo, até chegam para dizer que se sentem orgulhosos por ver o processo que foi e que eu não desisti e que agora, tipo, eles podem ver que está dando certo, eles podem ver o resultado do que aconteceu. Então, eu me sinto muito feliz. E apesar de ainda ter algumas pessoas que ficam nessa dúvida e insegurança, elas ainda conseguem notar e perceber que o trabalho que eu tive de estudar e tudo mais acabou valendo muito a pena. Bom, não foi um caminho fácil, né? E eu acho que muita gente que quer começar na carreira ou algo do tipo, sempre pensa nisso de fama, dinheiro, não é algo que vem do dia para a noite, é algo que você precisa se esforçar para acontecer, você tem que estar preparado, porque o mercado cresce cada vez mais e se você não estiver pronto, ou se você quiser o caminho fácil, nem sempre ele vai te levar para um resultado bom. Então, a minha mãe sempre me ensinou isso, eu aprendi muito na Bellatrix, né? Que os esforços que você faz hoje vão te trazer uns bons resultados no futuro. E é isso.